Oi, já te mandei o convite. Olá. Tá Boa ruim? noite. Pra mim tá um pouco embaçada a sua. A minha também tá ruim pra você? Não. Por Quer que tentar? será? Não sei. Quer tentar sair e entrar de novo? Vou fazer assim. Tá bom, então. Eu te chamo de novo. Vamos tentar. Oi, Ingrid. Deixa eu tentar de novo. Convide as pessoas que vocês conhecem. Esperar a nossa convidada voltar. Dá tudo certo aqui. Nossa, apesar que a minha imagem também. Acho que deu algum problema com a conexão da Kelly. Ai, ai, ai. Será que ela tá aqui de volta? Deixa eu ver. Mudei o celular. Então era o aparelho. Demorei um pouquinho. Mudei o celular. E o celular tava na outra conta, porque não é meu, né? Aí já viu. Dá umas travadas, mas tá bem melhor agora a imagem. Estava cinza antes. Menos mal. Arrasou no visual, hein? Ah, precisa, né? O professor já vai pra escola sem poder se maquiar, ainda vai falar da área de qualquer jeito. Não dá, Não, não pode, tem que honrar a categoria. né? Ai, A gente Kelly. tá bem. Muito obrigada por receber o convite, por aceitar. Né? Vamos estudar mais 2 minutinhos para as pessoas irem entrando, convidando também. Pessoal, convidem. Se você não sabe como que convida os seus amigos, os seus contatos do Instagram para participar, tem do lado do símbolo, igual do WhatsApp, com uma interrogação dentro, tem um símbolo igual um avião. Quem tem um Telegram sabe como que é. Então, do lado direito tem esse símbolo, é só apertar e convida. Todo mundo pode fazer, eu consigo fazer, a Kelly também consegue fazer. Então, convide o máximo de pessoas que vocês puderem para participarem dessa live. E outra coisa, quem quiser mandar alguma pergunta, que não quiser mandar nos comentários, o símbolo que tem igualzinho do WhatsApp com a interrogação dentro, é só mandar sua pergunta aí dentro, que a gente consegue ler. Tá bom? Perguntas bem interessantes. Eu vou fixar o tema, apesar que já está escrito aqui no título. Então, vocês convidem o máximo de pessoas que vocês puderem. Posso falar uma coisa? Claro, por favor. Vai ter surpresa para quem ficar na live e quem interagir conosco. Interagir não é mandar desenho, carinha, risadinha, tá? Isso os meus alunos que fazem. Se tiver uma interação, a Neilde vai estar falando aqui para vocês, vai ser bem bacana. Exatamente. Então, mais ou menos no meio da live a gente fala ou deixa para falar já agora? O ruim é que quem chegar depois vai perder, né? A gente vai ter que repetir a mesma informação. Para quem tá aqui já saber e fala depois. Então é o seguinte, pessoal. Quem participar dessa live até o final, interagindo, ou seja, comentando, mandando perguntas, convidando os amigos de vocês, vai ganhar uma. Não, vai ter um sorteio. Isso, vai ter um sorteio para ganhar.
pessoas, eu quero ver. Vai ter um sorteio de uma caixa surpresa, porque nós estamos falando do lúdico, então nada mais justo do que nós fizermos o sorteio desta caixa. Nossa, eu quero! Como que eu faço para ganhar? Ó, Aí eu quero! Um balão sapo, do outro lado é o quê? ó, Gente, é um linda balão. essa caixa. Então Um vocês balão. convidem o máximo de pessoas. A gente vai fazer esse sorteio. Se tiver alcançar no mínimo 30 pessoas participando da live e tiver o máximo de pessoas e quem mais comentar. Então, daquelas pessoas que mais comentarem, a gente vai sortear no final. Então não adianta ficar pro final. Mais uma vez, que o intuito da live não é nós ensinarmos nada, é nós aprendermos junto, tá? Exato. A Neide, ela entende muito do tema. Eu sou professora, sou formada, sou pós-graduada, então eu vivo esse tema, né? E nós queremos que vocês interajam conosco. Talvez você fale assim, ai, mas essa pergunta é tão boba, mas pode ser uma pergunta que outra pessoa também tenha dúvida. E às vezes aquilo que nós ficamos assim constrangidos de perguntar é algo tão importante, tão fundamental ser falado. Então, assim, por isso que vai participar do sorteio quem interagir. Exatamente. Não adianta ficar quietinho, eu tô assistindo e não interagir. Ficou no começo ou fim da live, não falou nada, já era, não participa. E outra coisa, não existe pergunta boba, existe pergunta de quem quer aprender. Exatamente. Se as pessoas falassem de pergunta boba, nossa, eu estaria frita, porque eu pergunto tudo, absolutamente tudo. Também. E assim, agora no momento eu trabalho com educação infantil, mas eu trabalhei com Fundamental 1 também. Eu sempre falei para os meus alunos, boba é quem não pergunta e vai para casa com dúvida. Exatamente. Ó, estaria aí já uma ótima dúvida, né? Mas como sou eu que estou perguntando, não precisa responder, tá, Kelly? Porque não perguntaram. Qual que é a diferença entre educação infantil e fundamental? Porque as pessoas acham que é tudo educação infantil. Não, educação infantil é primeira infância. Vai desde 0 até 6 anos, que é o prezinho ali, o antigo prezinho, né? Que hoje em dia é o EMEI, tá? Então, essa é educação infantil. Aí, Fundamental 1, muita gente fala Fundi 1. São as séries iniciais. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Agora vai até o quinto ano, que é a antiga quarta série. Muito obrigada por sanar a nossa dúvida. Então, gente, convida a sua rede de contatos. Ah, mas eu só tenho só 2 amigos no Instagram. Se é importante para você, você imagina quanto que poderia agregar para outras pessoas também. Né? Se a gente ficar esperando só o algoritmo do Instagram, ele não vai chamar as pessoas. Então, chamem vocês, ajudem a levar conhecimento. Ah, a live fica salva sim. Mas vamos aproveitar também para as pessoas não poderem participar agora. Tá voltando. Às vezes, as pessoas pensam que o tema só é importante para quem é pai e mãe. O tema é importante para qualquer pessoa que convive com criança. Não importa se ela convive todos os dias. Não importa, mas o tema é muito importante. As pessoas não dão muito valor para os pequenos. Isso, infelizmente, é bem chato, é bem triste. Eu até coloquei no meu Instagram, que eu sou dessas, que a educação infantil é mais importante do que a faculdade. Só que a sociedade não está preparada para essa conversa. Preciso estar, né? Porque depois não reclama que a psicoterapia é cara. Porque se você não faz na infância, minha voz está voltando. Tá dando eco. Aqui? Minha voz está voltando. Esqueci de pôr o fone. Vou pegar o fone. Tá aqui do lado. Eu sabia. Gente, não esquenta, tá? Eu sabia que eu ia esquecer alguma coisa. É a minha cara. Eu sempre tenho que esquecer alguma coisa. Somos duas. Aí eu deixei tudo preparadinho aqui pra não esquecer nada. Aí tive que trocar de celular. Aí já viu, né? Ainda bem que a Neilde já me conhece, ela nem liga mais pra isso. Pronto. Agora, né, parou de voltar. Tava dando eco. Agora parou. Melhorou?
Melhorou. Tudo bem? Todo mundo está ouvindo, gente. Vocês que estão participando, vocês estão ouvindo bem? Manda um joinha pra gente saber se está ouvindo bem ou não. Então, Kelly, vamos começando em respeito a quem já está aqui com a gente, né? Quem já chegou. A nossa live... Oi? Eu sempre comento isso, que é muito chato essa questão das pessoas ficarem, ai, vamos esperar quem não chegou. Tem que se respeitar o tempo de quem veio no horário, né? Exatamente. Quem já está aqui, a gente respeita essas pessoas que já estão aqui, né? Então, tem Isabela, Ingrid, William. Bem legal. A nossa live, quando nós estávamos definindo o tema, primeiro ficou isso mesmo. Aí depois, na última hora, vamos mudar? Eu falei, não dá tempo mais de trocar o nome. Porque a nossa agenda é muito acirrada, é bem disputada, né? Até pra gente que não sabe, nós fazemos várias reuniões antes das lives. Então o pessoal acha que só chegou aqui e soltou a live. Não, gente, não é assim. Tem reuniões preparatórias antes, né? Pra acalmar um pouco o nervosismo, pra tirar dúvidas. Mas quem fica nervosa? Eu fico nervosa todas as vezes. Então, pra gente poder orientar. Então, aí, a gente ficou nessa dúvida, tá? Troca o nome, não vai dar tempo de trocar o nome, porque tem que entrar no sistema, trocar, baixar ela e postar, e fazer a postagem. Eu não teria mais tempo hábil para fazer isso. Então, a gente vai explorar um pouquinho, né? Hoje eu só tenho uma pergunta no meu status, né? Existe diferença entre lúdico e brincar? Aí eu falei, quando eu fui olhar as pessoas que responderam, eu falei, achei meio injusto, porque a maioria que respondeu é da área. E aí a maioria responderam que existe diferença. Então eu vou deixar a resposta para a nossa convidada Kelly. Existe ou não diferença? Existe. Existe diferença entre o lúdico e brincar. Muitas pessoas acham que o lúdico é você pegar, jogar uma bola ali para a criança, pronto. Eu fiz essa pergunta, gente, hoje para uma pessoa que é formada em pedagogia, já atuou na área, só para eu saber o que ela ia responder. E ela falou algo que deixava isso subentendido. Aí eu falei assim, não, mas não é isso. E é natural, eu estou explicando um pouquinho antes essa dúvida que as pessoas têm, para ninguém ter vergonha, né, por pensar assim. É natural essa dúvida, por quê? Quando nós vamos estudar, gente, é uma salada que fazem. Você tem que saber as fontes que você vai procurar para você estudar. Porque tem gente que acha que é isso. Tem pessoas que são formadas na área e acham que é isso. E não é. O lúdico é tudo aquilo que você planejou no brincar para a criança aprender, principalmente em jogos. Ah, mas então se eu der uma boneca para minha criança brincar, a menino, menino, não importa, não é lúdico, não. É uma brincadeira. Tanto que nós tínhamos conversado para falar também sobre a importância do brincar. Exatamente. Né? Por quê? O lúdico, ele inclui regras. Aí você pensa assim, um bebê. Como que o bebê, então, como que eu vou trabalhar com o bebê com regras? O bebê, você não vai impor regras, por exemplo, pule 2 casinhas. Ou jogue o dadinho. Não tem como, né? Mas a criança pequena, os menorzinhos, você pode ensinar eles se socializar. Você tem que esperar a vez do amigo, depois é você. É diferente de eu deixar a criança brincando com outras crianças sozinha. Então, essa é a diferença entre o brincar e o lúdico. Exatamente. Brincar, mas, desculpa, pode falar, Neide. Quem está chegando agora, que não perdeu essa orientação, convide o máximo de pessoas que vocês puderem. Se a gente chegar a 30 pessoas nessa live, 30 pessoas, e quem interagir, ou seja, mandar comentários, fazer perguntas, vai ter um sorteio para ganhar essa caixa mágica, caixa surpresa. Eu tô doida para ganhar, só que se eu ficar comentando aqui, aí eu não presto atenção em mais nada, porque aí eu esqueço de fazer essa mediação. Então vocês convidem o máximo de pessoas que vocês puderem para participar, e quem mais interagir nessa live, no final vai ter um sorteio. Então vamos supor que só 2 pessoas interagiram até o final. Então o sorteio vai ser entre essas 2. Que vença na sorte. Beia! Que bom que você tá aí. Então, só uma coisa que eu queria falar. Nós falamos da diferença do lúdico e do brincar. Exato. Não é porque o lúdico é fundamental para o aprendizado da criança que o brincar não seja.
Não é isso, gente. Nós temos que entender que o brincar simplesmente não... O brincar, ele não tem regra. A criança pode brincar sozinha. A criança escolhe aquilo com que ela vai brincar. Entendeu? Mas é fundamental para o desenvolvimento da criança, sim. O brincar é extremamente fundamental. Tá bom? Para o desenvolvimento da criança. Todos os tipos. Emocional, psicológico, todos os tipos, tá? Exato. Motor, social, motor, né? Para quem não sabe, motor, quando a gente fala de motor, gente, é esse movimento aqui, tá? De braços, pernas, membros superiores, membros inferiores que são as pernas, movimentos de presa, né? De pegar. Então, tudo isso ajuda a desenvolver também. Isso, André, o cognitivo também. Isso mesmo, Deia. Foi aquilo que eu falei. A importância de vocês que conhecem o assunto estar conosco. Eu fiz até um convite à parte, falando só um pouquinho, tá, Neide? Não vou sair Claro, fica à vontade. Eu fiz um convite, gente, chamando as pessoas e eu falei, quem não entende, vem. E quem entende, vem somar com a gente, vem ajudar, vem falar as coisas que sabe. Porque não é porque nós estamos aqui que nós sabemos tudo. Não, nós sabemos, mas tem gente talvez que esteja assistindo que saiba mais do que nós. Eu acho que seria ter prepotência dizer que sabemos tudo, né? Exatamente. Está em constante aprendizado. Exatamente. Em relação aos jogos que eu estava falando, uma coisa muito interessante. Sócrates, quantos anos atrás, ele já... Não tá ouvindo? Ah, tá. Sócrates, lá atrás, ele falou uma frase que me marcou bastante. Se você quer conhecer verdadeiramente uma pessoa, observe ela 1 hora jogando. Vai valer muito mais do que você observar ela durante toda a vida. Por isso que é tão importante o jogo para criança. Estimula. O brincar é tão importante, mas você tem que estar ali orientando quando você pensa no lúdico. Você fala assim, bom, vamos brincar, mas você vai brincar com o teu amigo e você não pode gritar, aquela criança que grita. Você já está estabelecendo uma regra. Já é uma regra que, por mais que para muita gente fala assim, isso não é regra de jogo. Para uma criança de 2 anos é. Para uma criança que não sabe contar, vamos aprender, vou te ensinar tabuada, Fundamental 1. Vou te ensinar tabuada. Quem gosta de matemática? Eu gosto, particularmente, mas 90% das pessoas não. Não é? Então, se eu vou ensinar matemática para criança, eu vou ensinar como? Vamos brincar num jogo de tabuleiro? Uma das regrinhas aqui para avançar a casa, você vai avançar... Vamos ver quantas casas você vai avançar. Aqui tá falando, multiplica 2 por 5 e avança esse número de casa. E aí, quanto que é 2 vezes 5? A criança ela vai querer aprender. E aquilo vai ser prazeroso para ela. Esse é o intuito do lúdico. A criança brincar de uma forma prazerosa e aprender. Exatamente. Eu, por exemplo, na experiência que eu tenho, atendo crianças do TEA, né, do transtorno do espectro autista, e atendo crianças que também não são do TEA. E como que você faz para ajudar essa criança, para trabalhar com essa brincando, mas brincando com o lúdico, ou seja, tem uma estrutura, tudo muito estruturado. Então a gente não faz nada assim aleatório. Aí vamos pegar esse jogo, vamos ver no que vai dar. Não, tem uma estrutura. Vou dar um exemplo simples. Atende uma criança que tem baixa tolerância à frustração. Ou seja, não pode perder. O que a gente faz com essa criança? Vai provocar para ver como que a criança reage. E aí nisso você vai trabalhando essa resistência a perder. Tá tudo bem perder, tá tudo certo perder. Mas é isso que as pessoas precisam entender, que não precisa ser uma psicóloga, não precisa ser uma professora. Você que é mãe, que é tia, que é madrinha, que é avó, vocês podem brincar também. Exatamente. Que é babá, cuidadora, pode fazer esse brincar mais estruturado. Um vizinho, você tem um filho que é um pouquinho maior e tem uma criança que você vê que está sempre ali, que não quer brincar. Você pode tornar um momento envolvente da brincadeira
com a supervisão dos pais, tá, gente? Porque pode sair muito falatório, pode acontecer coisas, então, quando a criança, principalmente, é muito retraída, então é sempre bom ter alguém da família, da criança por perto, não precisa estar junto, mas só observando o que está acontecendo, para depois vocês também não serem prejudicados. Então, você pode tornar aquele momento envolvente, atrair aquela criança para ela perceber o quanto que é bom brincar e você interagindo, você sendo um mediador, trazer aprendizado para aquela criança e para o seu. Vamos colocar a situação aqui. Uma criança de 7 anos e uma de 3. Você vai falar para o mais velho, você não pode bater, você não pode empurrar, ele é pequeno. E para o pequeno você vai falar, não é porque ele é grande que você pode fazer tudo. Não pode empurrar, não pode... Porque tem criança pequena que ela aproveita aquele momento, né? Exato. Então, você está brincando... Você está brincando com a criança e você está colocando as regras, estabelecendo limite. Convívio social. Exatamente. A criança pode brincar sim, pode brincar à vontade sim, só que tem as regras. Você não precisa ficar em cima dela para ela notar que tem as regras que ela tem que respeitar. Você pode deixar as duas crianças lá brincando, mas você está de olho. Opa, você empurrou. Eu vi. Então agora vamos ficar 1 minutinho sem brincar. Não é para se colocar sentado, separado, nada disso. Você vai ficar 1 minutinho comigo, sentadinha, porque você empurrou. Eu falei nem que você não podia empurrar. Vamos conversar. Quando empurra, o que acontece? E vai conversando com a pessoa. Acontece isso, aquilo, outro. A criança vai entender. Não pensem vocês que uma criança de 2 anos, 3 anos não entende, porque entende. É a faixa etária que não é? É a faixa etária que eu trabalhei esse ano, não muito devido à pandemia, né? Nós estamos trabalhando online, mas, gente, você se surpreende com os pequenos. Você se surpreende muito mais com eles do que com os maiores, porque você não espera nada deles. Aí você vai vendo e você fala, meu Deus, o que está acontecendo? A Andrea está falando assim, através do brincar podemos trabalhar a competitividade, ensinando que a mais importante ganhar ou perder é participar. Foi aquilo que a Neilde estava falando, né, Neilde? Exatamente. Da tua criança. Pode falar. Quando a gente trabalha com baixa tolerância à frustração, né? Então o intuito é que você aprenda a se divertir. Nem sempre você vai ganhar na sua vida e não serão todas as vezes que você vai perder também. Então, se você sempre ganha, como é que você sabe lidar com frustração? E quando você recebe um não da vida, como que vai ser? Porque a gente já tem esse péssimo hábito, né, dos pais darem tudo que não teve de material e esquece de dar a parte emocional. Que essa tolerância você pode dar, mas não precisa, porque isso vai ajudar também na formação de caráter desse indivíduo, dessa criança. Uhum. Nós até conversamos sobre isso, né? As pessoas acham... Oi, Rafa, bem-vinda! As pessoas acham que para a criança brincar, ela necessita de brinquedos industrializados. Brinquedos de um alto custo. Gente... Você quer ver uma criança feliz? Você dá caixa de papelão para ela. Quem tem filho pequeno em casa ou já teve filho, o que eles mais gostavam de brincar? Contem pra gente. Não. Se era um brinquedo que você comprou lá daquela marca famosinha, daquelas marcas, aquelas lojas caras, ou se era algum objeto da casa específico. Não, eu vou além. Você compra o brinquedo, Natal, tá chegando. Aí você se mata, compra aquele brinquedo, vamos colocar uma patinete, tá? Um patinete que é caro, tô chutando, né? Aí você compra um patinete e dá pra criança. A criança vai tirar o patinete e vai brincar com a caixa. E tem muita família que se frustra por isso. Fala, nossa, eu comprei o brinquedo e ela não ligou. Dá um tempo para a criança precisa de um tempo. Deixa ela brincar com a caixa, ela vai brincar com o patinete no momento que ela tiver com vontade. Mas ela está descobrindo a caixa, porque a caixa ela está
vira N coisas. A Rafa, a gente trabalha junto, meu, as crianças piram com a caixa de papelão, vira carrinho, vira livro, vira tudo, vira de tudo um pouco. Esconderijo, vira a toca do coelho, vira tudo, gente. As crianças entram dentro da caixa, quando você menos espera, você não falou nada, você não orientou, o amiguinho tá empurrando. Ai, Vanessa! O amiguinho tá empurrando a caixa de papelão. A caixa de papelão é algo assim maravilhoso para a criança. Então não se prenda no brincar que tem que ser algo comprado. Não precisa. O brincar, você pode usar o que você tem dentro de casa. Nós fizemos uma atividade no nosso trabalho que as crianças brincavam com o quê? Vasilhas e tampas. Você dava vasilha para a criança achar a tampa correta. Ah, mas que besteira isso. Não é besteira. Se você reparar... Ai, não! Se você reparar, a criança, quando você está fazendo as suas coisas dentro de casa, ela vai fazer o quê? Ela vai abrir os armários e ela sai pegando tudo. Sai pegando tudo. É a mesma coisa a questão da audição. A criança pega lá a tampinha, pega a colher e começa a batucar. E você acha que é só barulho. Ela está descobrindo sons. Ela tá percebendo a diferença do agudo pro grave. E mesmo a criança num potinho, num vidrinho. É isso, você vai brincar com isso, eu te dei o brinquedo, é assim. Exatamente. A minha mãe tinha colocado um pouquinho atrás, né? E acho que foi a Vanessa também que falou, que a materialidade é fundamental no lúdico. Minha mãe falou que eu e minha irmã gostávamos de brincar com as espigas de milho. Era verdade, porque tinha um quintal com chão de terra, mesmo a gente plantava, então a gente mesmo fazia. Isso era muito bom. E, gente, ó, só lembrando, quem tá chegando agora, se a gente chegar a 30 pessoas nessa live, pelo menos 30 pessoas, no final dessa live, nós vamos sortear essa caixa surpresa para a pessoa que mais comentar. Então vai ter um sorteio, então vocês convidem os amigos de vocês. Tá bom? Vamos chegar a 30. Se chegar a 29, talvez a gente pense, mas a meta é 30. Lembrando que não é com os desenhos, né? É comentar mesmo, igual a Andréia, igual a Rafa, a Vanessa, sua mãe que estava falando mesmo. Exato. Dando opinião, participando. Não é emoji, não é carinha, é texto. Vamos interagir com texto, tá bom? Então, se a gente chegar a 30 pessoas, a gente sorteia essa caixa surpresa. Eu acho que eu vou começar a comentar também para concorrer. Será muito útil lá na clínica. Ó, só uma coisa, tá? Para retirar a caixa é por conta do ganhador, beleza? Ou da ganhadora, parece que só tem mulheres aqui, né? Não, ganhadora é maneira, né? Então, gente, convidem o máximo de pessoas que puderem para agregar para outras pessoas também. Vamos não ser egoístas, vamos levar conhecimento. Tá bom? A gente estava falando, né, Kelly, dessa questão das pessoas querendo os brinquedos caros. E uma coisa importante também é, quando você coloca as crianças para fazer esse pareamento dos brinquedos, a gente trabalha o pareamento, né? Então, quando você vai procurar as tampas certas para encaixar, você está pareando. Qual par disso? Qual lugar que encaixa melhor, né? Qual objeto? O que acha... Não entendi, Fabi. Rafa, peraí que já chama a galera toda pra cá. Rafa, chama todo mundo, que daqui a pouco tá acabando. Já temos 30 minutos de live, daqui a pouco encerra. Uau! Do lúdico na alfabetização do adulto com deficiência intelectual. Quer responder, Kelly? Então, posso te chamar só de Fabiana? Pode, é a Fabi. Então, deixa eu te falar. Eu alfabetizei uma criança que estudava numa escola particular. Eu tô dando um exemplo de criança, tá? Eu também já trabalhei com adulto no EJA, mas eu era voluntária, mas estou dando o exemplo dessa criança para ver que funciona assim, com adulto também. Independente. Não, uma coisa. Eu tô até gaguejando um pouquinho. Independente
da idade. Essa criança, o pai chegou em mim e falou assim, ele estuda em tal lugar, numa escola top, a cara mesmo aqui do bairro, e a professora falou que ele não sabe nada de português, né? Ele não sabe nada. Eu falei, como assim ele não sabe nada? Toda criança sabe alguma coisa, né? Aí ele falou assim, ainda mais que ele já estava no 3º ano. Aí ele falou assim, não, ele não sabe nada, aí eu queria tua ajuda. Eu comecei a dar aula particular para ele aos sábados. Eu dava com jogos. Sem brincadeira, não tô querendo me vangloriar, porque eu não sou melhor do que ninguém, todo mundo é capaz aqui. Em 4 aulas, ou seja, 4 sábados, ele já estava começando a ler. Um mês, né, basicamente. Um mês. Então, eu falei 4 sábados porque um mês, 30 dias, mas só foram 4 dias. 4 sábados, né? E assim, o pai demorava para vir buscar, mas o combinado era 1 hora, ele ficava 1h30, 1h, né? E 40 por aí. Uau! Mas se for ver, ele aprendeu muito. E a mãe dele fala que ele fala assim, ela pergunta, com quem você aprendeu a ler e escrever? Ele, com a Kelly, ué. Sendo que ele já tinha um trabalho na escola, só que ele tinha um bloqueio, né? Ele tinha um bloqueio muito grande. E quando eu comecei a brincar com ele, ele começou a perceber que ele sabia assim, não é que a Kelly ensinou. Não é que não foi eu que estimulou, né? Eu estimulei ele a desenvolver. Oi, meninas! A Rafa vai chamar mesmo. Eu estimulei ele a perceber que estava guardadinho na mente dele. Com adulto, eu fiz isso com uma senhora, porque ela me falou que ela já tinha passado por 4 professoras, tá? E ela não conseguia aprender. E ela, assim, uma coisa que me chamou muita atenção, que me deixou muito triste, que ela falou assim que a última professora dela gritou com ela, porque ela tinha um bloqueio. E a última professora dela deu aquele grito, e é engraçado, porque eu falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir trabalhar com ela, que eu não tenho tanta paciência assim, ela já tá me falando isso, eu tô perdida. Só que, assim, eu acho que a gente acaba sendo capacitado por Deus mesmo, tá? A gente estuda muito para isso, mas Deus acaba nos capacitando para ajudar. Porque, assim, toda vez que eu ia falar com ela, eu lembrava do que ela tinha me falado. E eu levei o jogo para ela e eu fui ensinando ela através do jogo. Quando ela conseguiu escrever o nome dela, ela chorava. A filha dela foi na escola falar comigo, porque a filha dela não imaginava que um dia a mãe dela fosse aprender a escrever. E ela falou assim, agora eu não preciso pôr mais o meu dedo, eu posso escrever o meu nome aonde eu for. Então é possível sim, independente de idade, independente da deficiência, né? Da dificuldade da criança, do adulto. Através do lúdico, nós alcançamos resultados incríveis. É um trabalho de formiguinha? Tem que ter paciência? Tem. Mas todo mundo consegue se fizer um trabalho com amor, porque você vai precisar de tempo, você vai precisar se dispor mesmo. Não adianta você querer falar que você vai trabalhar da mesma maneira com a criança que não tem nenhum tipo de deficiência. O termo correto é deficiência, tá, gente? Não é com preconceito. O termo certo é deficiência. Eu fico meio assim, porque tem pessoas que não gostam, né? Pode não gostar, mas o termo correto é deficiência. Deficiência intelectual, deficiência cognitiva, deficiência motora, é deficiência o termo certo. Então, não adianta você querer falar que a criança que tem deficiência vai aprender com a mesma facilidade que a outra só porque você está trabalhando com lúdico, que não é verdade. Exatamente. Não é verdade, jamais. As meninas que estão entrando aqui, obrigada, meninas, elas sabem. Nós trabalhamos com uma criança no SEI. Gente, que dificuldade, ele batia a cabeça no chão quando saía da sala. Entendeu? Mas você vai vendo que você vai trabalhando, a criança vai se desenvolvendo, sabe? A criança vai se desenvolvendo em todos os sentidos. Agora eu não tô falando só do lúdico, eu tô falando das crianças
que tem a deficiência. Nós conseguimos, exatamente, Janete. O amor e a paciência são a chave. É isso mesmo. Exatamente. Meninas, posso falar, Neilde? Claro, é um bate-papo. Ó, meninas, chamem mais gente, sorteio. Se chegar a 30 pessoas na live, estamos com 13 agora, então você não precisa nem sair da live, é só você apertar nesse aviãozinho que tem ao lado desse balãozinho igual do WhatsApp, aí você só convida os seus amigos, coloca assim, enviar, vai apertando enviar que vai. Uma coisa importante que a Andréia falou, né, Andréia? Exatamente. Quer falar? Ela colocou que vale lembrar que o trabalho deve ser compartilhado com a família. Na psico, eu pelo menos que trabalho com a análise do comportamento, a gente fala generalizado, né? Então a gente trabalha com a criança, generaliza com a família e com a escola, no caso das crianças que são escolares. Já na pedagogia, qual o termo que se usa? Nós falamos assim mesmo, não tem nenhum termo técnico, né? Nós falamos que deve haver uma parceria entre escola e família. Exato. E é necessário mesmo, porque ninguém faz nada sozinho. Não adianta você se esforçar. A Andréia, ela também, ela teve um caso assim na sala de aula dela, e nós víamos a dificuldade, né? Por quê? Porque você precisa sim do apoio da família. Não adianta você fazer um trabalho sensacional se a família não colabora. Eu posso falar pelo teu caso, Neilde, você é psicóloga. Não adianta nada a família levar a criança lá, aí você faz um trabalho legal, orienta como que a família deve dar sequência a esse trabalho e a família não faz nada. Coloca em prática e espera resultado. Gente, não é passe de mágica, né? Como a Janete já tinha falado, como a Kelly falou também, é um trabalho de formiguinha, tá né? chamando todo mundo. E, pessoal, ajudem aí, vão chamando outras pessoas também. Se tá legal para você, pode ser legal para outras pessoas também. Então, esse trabalho de compartilhamento é fundamental. Né? Porque a gente tem que pensar que não é o adulto ali. Quem que está precisando? É a criança, o adolescente, é o adulto? Quem está precisando? Foi muito interessante essa pergunta da Fabi, quando ela fala do lúdico para adultos. Porque é isso, gente. Você vai usar com crianças, com adultos, com idosos também. Já pensou trabalhar o lúdico com idosos? Funciona muito, né? Quando é bem estruturado, não só para aprender, né, a parte de alfabetização, mas para outras relações também, para outras áreas também. Oi, Maria. Desculpa, Neilde, eu tenho que cumprimentar as meninas. Claro, Oi, Elaine. Por favor. Eu tô morrendo de vergonha. Foi a Rafa que foi convidar o pessoal? Foi a Rafa, ela falou que ia chamar todo mundo. Super a Rafa já gratidão. merecia essa caixinha, né? Tô achando que ela merece. Ela já merecia. Gente, nós estamos falando quem tá entrando agora de uma caixa surpresa que vai ser sorteada se nós batermos 30 pessoas. Tá? Se chegar a 30, tem um sorteio, mas a Rafa tá merecendo. Porque a Rafa tá merecendo. Ela falou assim, eu vou chamar todo mundo. E saiu pra chamar mesmo. Vamos, gente, ajuda aí. Convida os amigos de vocês pra chegar nos 30. Então, sobre a questão do... Elaine, não vale só colocar joinha, tá? Não vale joinha. Interação é texto. Interação é texto. Ah, legal, tenho essa dúvida. Graças. A Andréia... a Andréia falou que ela que chamou a Rafa. Mas a Rafa tá chamando um monte de gente. Eu tô vendo mesmo. Que a galera que entende muito que tá aqui, por favor, pode falar, pode interagir. E eu já vou falar assim, tá, gente? Não fiquem bravos, vai haver o sorteio, mas a minha amiga Rafa merece um mimo que depois a gente conversa. Vamos chegar nos 30, tem o sorteio. Continua, Neilde. Pode fazer a pergunta. A gente iria tocar também, era pauta, falar sobre a função dos pais, dos cuidadores, e já foi falado. Eu acho uma coisa legal trazer, Kelly, para quem não sabe, nós já chegamos em 40 minutos de live, então daqui a pouco encerra, gente. Não porque talvez o Instagram derrube a gente, mas porque eu tenho uma reunião na sequência. Porque por mim eu continuaria. Eu quero esse chamando também. Obrigada, Vanessa. Eu também quero, Gil. As meninas todas que trabalham comigo. Meninas, muito obrigada por estarem aqui. Eu quero, confesso.
Eu confesso que eu tava com vergonha, eu não ia convidar vocês. A Neilde sabe, eu tava muito nervosa. E assim, eu falei, eu não vou chamar as meninas, não. Eu coloquei no meu Instagram tudo, mas eu não chamei ninguém. Assim, fui lá e falei, ai, vem! Mas gratidão por vocês estarem aqui. Então, falando mais um pouquinho, né? Isso, sobre esse brincar que a gente estava falando, desse brincar que você não precisa comprar, que você pode fazer ou deixar a criança explorando também. Teria alguma dica, Kelly, do que a gente pode fazer em casa, com o que nós já temos em casa para trabalhar com essas crianças? Gente, você não precisa nem fazer. E quem não quer amassar as panelas também, né? Porque... Não, depende da idade da criança. Você não quer dar panela, você pode pegar uma latinha, a latinha de leite que acabou da criança, dá pra criança batucar. A mãe fica louca, não suporta, mas foi aquilo que nós falamos já, que nós já conversamos. A criança também está trabalhando o quê? Ritmo, o tipo de som. Lá, linda. O tipo de som. Eu não quero ficar, não quero nenhuma atividade com barulho. Faz um chocalho. Eu ia fazer um brinquedinho, que é muito bobo, só para mostrar, mas eu falei assim, acho que as meninas devem fazer, devem saber. Pega uma garrafinha PET, sabe essas de 200 ml? Essas menorzinhas? Você corta ela, coloca um plástico no bico, tira a tampa, coloca um plástico, faz um furinho no bico. Fecha de novo, sopra. Pronto, o apito. Você gastou dinheiro para quê? Se tudo que você faz com a criança tem mais prazer de brincar depois. Você acha que a criança não vai valorizar o brinquedo lá de R$ 200 que você pagou? Dá um pinheirinho para ela, uma mapinha para ela brincar. Que cai da árvore. Pedra. Se você tem casa com quintal, gente, se tiver terra, deixa a criança brincar lá. Pronto, acabou. Não precisa de mais nada. Eu observei antes da pandemia uma aluna minha. Ela não tinha 2 anos ainda, 1 ano e pouquinho. Nós descemos o pátio na creche. E o que ela fez? Ela pegou 2 pedrinhas muito pequenas, que eu fui até ver o que era, né? E ela começou a bater a mãozinha assim, puxando terra para perto dela. E ela pegou, acho que uma folha, 2, não lembro agora. Eu fiz questão de fotografar com que ela estava brincando. Ela ficou o tempo todo brincando só com isso. Não precisa muito. Caixa de papelão nós já falamos aqui. Meninas, quem mais? A criança, ela vai descobrindo mesmo. Bem a Vanessa está falando. Ela descobre sozinha com o que ela quer brincar. Deixa ela na tua casa. Você só tem que ter cuidado para que ela não pegue nada perigoso. Eu amo juntar reciclado. Hoje... Deixa eu voltar aqui. Hoje minha atividade da plataforma foi sugestão de fazer chocalho e tambor com materiais não estruturados, que seriam os reciclados. A Andréia está falando aqui. Materiais não estruturados. Shampoo. Quem não usa shampoo? Quem não usa condicionador? O que você faz? Joga os potes fora. Não. Lava, higieniza bem, deixa para criança. Eu te mostrei, né? Eu ia pegar para mostrar para vocês, mas eu achei melhor não. Eu tenho aqueles potes da batata frita, que não precisa fazer propaganda delas. Olha, eu tenho isso, guardado. Kelly, eu tenho os reciclados. A Neilde viu, eu fiz questão de mostrar para ela. Eu tenho aqueles potes guardados, tenho dos pequenos, eu tenho rolinho de... Olha lá, Rafa. Kelly é rainha do... A Rafa me conhece, a gente trabalha junto. Eu tenho rolinho de papel higiênico guardado. Eu tenho rolinho de papel alumínio. Gente, papel toalha, papel toalha. É muita coisa que a criança pode brincar. Você só tem que proporcionar para ela esse momento. Pinha, eu tenho pinha. Levei pinha, né, Rafa? Um monte de pinha para nós. Fui no Horto Florestal pegar pinha para levar pro serviço. Essas viajaram um pouquinho, né? Não é mais coisa que a criança gosta. Às vezes você pensa assim, mas eu não tenho como ir no horto. Da folha. Folha de diversos tamanhos. A Ju tá falando da tampa de amaciante. Eu te mostrei também. Eu tenho 3 potes de tampinha de garrafa que eu guardo. Ó, a Grace.
Quer ler, Neilde? Quer que eu Com leio? certeza, o Joaquim adora brincar com esses brinquedos que são confeccionados em casa. Acaba deixando de lado por um tempo os brinquedos que foram comprados. Porque é muito mais legal. Você está envolvendo a criança. Você deixa a criança imaginar. Vamos pegar um livro. Ai, quero ler um livro. A criança não quer. Não, deixa eu contar a história para você. A criança não quer. Dá o livro na mão dela. Vai virar o chapéu, vai virar a casinha, vai virar o skate. A criança... O importante para a criança é quando ela brinca, tá? E ela pode usar a imaginação dela. Ela vai transformar... Momento, né? Exatamente. Ela vai transformar um objeto naquilo que ela quer. Ah, mas é um livro, é para ler. Gente, eu confesso, tá? Que quando eu entrei na educação, meu primeiro emprego, a criança pegou um livro e colocou na cabeça, eu fiz, não! Não, porque eu achava que eu tinha que ensinar ela que o livro era para ler. Exatamente. Não, eu vou ensinar a criança que não é para ela rasgar o livro, que ela vai ficar sem o livro, mas ela vai brincar do jeito que ela achar que ela deve. É lógico que vai ter um momento que eu vou parar com ela, eu vou ler o livro e ela vai querer que eu leia. A criança ama histórias. Mas tem momento que ela não quer. E nós temos que respeitar isso. Porque se nós não respeitamos, ela não tem prazer. Ela tem que ter prazer em aprender. Ela tem que ter prazer em estar ali e ouvir uma história. Eu amo contar história. Kelly, e uma coisa interessante também é que às vezes quem está cuidando da criança, quem está brincando com a criança com o livro, esquece de explorar isso. Ah, gente, é um livro que está cheio de imagens. Você trabalha com a criança os sons. Então, que som que faz? Integra a criança naquela brincadeira. E aí tem um passarinho. Qual que é o som do passarinho? Tem um gato. Qual é o som do gato? Essa criança vai se divertir, porque ela entende que ela faz parte dessa brincadeira. Para ela ficar muito divertido. Exatamente. Eu tenho por hábito, quando eu estou em sala de aula, não contando história assim, né, Instagram, essas coisas, mas quando eu estou em sala de aula, eu trago a criança para a história. Ai, o que será que vai acontecer depois? Nossa, olha aqui. Nossa, o que será que tem aqui agora? E a criança fica assim, deixa eu ver. Não, o que será? Que não sei o quê. Ai, eu acho que o jacaré que vai comer. Nossa, mas não é o jacaré, o que será que eu vou pensar? Por quê? Porque já que eu vou contar a história, já que eu me preparei para aquilo, e eu tô vendo que está havendo um interesse, vamos falar o porquê. Vamos trazer mais, vamos fazer com que elas, sabe, aquela historinha que duraria 5 minutos, às vezes vai durar meia hora. Por quê? Porque as crianças estão interagindo, elas estão viajando. Você elas estão aprendendo também. Aprendendo a criar, a associar, assimilar. Exatamente. É o que a Andrea falou, né? Tem que deixar a imaginação, né? Tem que usar a imaginação. Exatamente. A minha turma do ano passado era maiorzinha. E teve uma história que nós fomos contar, sem brincadeira. Eu fechei o livro. Porque eles começaram, eles foram embora. Porque aí o dinossauro veio e pegou e fez não sei o quê. E depois. E aí todas as crianças interagiram. E virou uma história que eu marquei, escrevi tudo que eu lembrei no caderno de registro. Levei para minha coordenadora e falei, olha isso. Ela, o que aconteceu? Eu falei, era tal história e virou essa história. E era uma história que ela já conhecia. E nós nos divertimos com a história das crianças. Ficou melhor que o próprio autor. Ficou. Por quê? Porque nós não podamos, nós deixamos a imaginação fluir. E depois? Pra que eu tenho que seguir o roteiro que eu planejei, sendo que eu tô vendo que tá dando mais resultado? E aí, né? Pra quê, né, gente? Você deixou a criança brincar, se divertir. E outra parte que é interessante nesse relato, Kelly, é das crianças que começam a querer contar um pouquinho. Eu também quero contar. Deixa eu colocar um pouquinho da minha história. Essa aqui é um pouquinho da minha parte também. Olha que fantástico isso. Exatamente. Às vezes, a criança ela pode até ter indícios de timidez, só que quando ela vê outra criança participando, ela sente vontade de participar também. Aquilo se torna atrativo para ela. Muitas vezes você planeja, eu vou fazer isso, e a criança não participa. E tem momento que se você deixar fluir, porque assim, nós não podemos nos prender àquilo que nós planejamos.
Lógico, tem que ter um planejamento. Eu quero que a criança aprenda isso, então eu vou fazer assim, então eu vou por essa vertente. Só que se eu tô vendo que tá fluindo, eu não vou me prender. Eli, minha coordenadora! Uau! Então, se eu tô vendo, eu fiquei nervosa agora. Se eu tô vendo que a criança, ela tá se desenvolvendo muito melhor do que eu planejei, por que eu vou cortar? Por que eu vou falar não vai ser mais assim? Não, vamos fazer do jeito que ela quer. Vamos levar adiante do jeito que ela quer. Tem que fechar o livro? Tem que fechar o livro. Vamos contar a sua história. Tá, depois veio o dinossauro, a história era do sítio do Seu Lobato. De repente veio o dinossauro que foi atrás do cavalinho, que aí o Seu Lobato ficou muito nervoso. E quando eu vi, eu falei, gente, que história é essa? Onde que eles... Tem mais pé em cabeça. Mas isso que é o gostoso. A criança saber que ela pode imaginar, que ela pode participar. Ela é a pessoa fundamental de tudo que está sendo feito. E tem uma coisa... Tudo que foi pensado foi para o aprendizado dela, foi para ela. Então, por que tem que ser só do jeito que eu quero, do jeito que eu planejei? Não tem que ser assim. E outra coisa também que acho que é importante a gente frisar muito isso, que a gente pensa muito de uma forma de ensino e a criança não aprende. Né? E aí você muda a sua forma de ensinar e aquela criança consegue aprender. Ou seja, não é que você está ensinando errado ou que a criança não é capaz de aprender. Ela só precisa mudar a chave. Virou a chave, a criança flui. Elisângela, minha diretora. Então, aquilo que nós estávamos falando, que a psicóloga, esqueci o nome dela, tua amiga, perguntou. A Fabi perguntou, né? Abrir o horizonte, abrir o leque. Vamos ensinar de outra maneira porque vai rolar. Se tá rolando ensinar através do lúdico, por que não? Ah, só porque é um adulto? Ela perguntou, com adulto funciona? Funciona. Se o adulto recebeu de uma forma melhor, vamos ensinar assim. Ah, ela não é criança. E daí que não é criança? Ah, tem problemas intelectuais. Tá? É assim que tá dando resultado, então vamos continuar assim. Vamos fazer, nós temos que fazer o melhor para que as pessoas aprendam, as crianças, os bebês e os adultos, como ela mesma perguntou. A Rafa colocou assim, a criança é a protagonista de todo o desenvolvimento dela. Lembrando que todo protagonista tem uma equipe por trás assessorando, dando suporte. Protagonista que não tem assessoria, cai. Né? E a queda é feia. Então a gente precisa ter todo esse suporte ali, né? Suporte emocional, apoio da família. Gente, a família é fundamental. Acho que todas as lives eu falo da família. O pessoal tá cansado de escutar isso sempre. Família é assim fundamental, porque se ela não participa da vida, desintegra tudo. Na escola vai ter os professores, vai ter as tias da limpeza, vai ter o pessoal da direção, né? Vai ter os outros professores, porque às vezes fazem coleguinhas de salas diferentes. Então tem muita gente por fora, tem toda uma equipe ali também assessorando para esse protagonismo. Isso que é sempre dito lá no SEI que eu trabalho, né? Nós temos uma equipe, o apoio é um educador, o gestor é um educador, a enfermeira é um educador, não é só o professor. Houve uma situação que eu falei para ele, eu não consegui fazer. Ela virou e falou assim, eu também sou da tua sala. Gente, aquilo me marcou, talvez ela, né? Falei, nossa, é verdade, ela também faz parte da minha sala, não sou só eu. Olha, né? Parabéns pra ela, gente. Ela tá aí, ó. E nós vemos isso mesmo. Essa pandemia, então, ela mostrou o quanto nós somos mais quando nós estamos juntos. O quanto nós aprendemos muito mais, ensinamos muito melhor e podemos muito mais. Exato, e nessa pandemia vocês tiveram que aprender também o recurso lúdico pelas telas, né? Como que a gente vai fazer essa adaptação, como que essa família vai participar, o que eu posso pensar para essa família conseguir fazer também em casa, que é um baita desafio, hein, professora? É verdade, mas eu acredito que para vocês também. E aí, Neilde, que horas são? Porque você falou que tinha que terminar, nós vamos fazer o sorteio antes ou depois? Vai fazer?
Não bateu, mas as meninas estão interagindo, né? E aí, a gente sorteia? Eu não ligo de fazer. Eu não ligo de fazer. O que você acha? Para quem chegou depois, nós vamos explicar. Posso explicar? Por favor. Nós vamos sortear uma caixa surpresa para as pessoas que interagiram, tá? Só que lembrando que nós falamos desde o começo. Quanto a isso, nós vamos ser mais rigorosos. O interagir não é só colocar emotion, tá? Falou alguma coisa, participou. A Neilde ainda foi além. Olha lá, eu mereço, chamei a creche toda, o Instagram todo. Mas eu já falei algo aqui pra Neilde. Se no sorteio você não ganhar, Rafa, você já vai ganhar algo, tá bom? Eu confesso que eu fiquei morrendo de vergonha que eu não ia chamar a galera do serviço mesmo. Mas por insegurança. Não que eu não soubesse o tema, mas porque eu fico nervosa mesmo. Mas, né? E aí, Neilde, vamos fazer? Olha que linda, Joaquim quer. Porque, ó, nós podemos fazer assim. Nós fazemos agora porque a Neilde tem uma reunião agora às 8. A Andrea também merece. E ela participou bastante. Eu só acho que tem que ser da unidade. Olha lá, minha diretora falando que a caixa não tem que ser de nenhuma professora específica, tem que ser da unidade. Então. Mas, quais são os nomes, cara? Eu já tô anotando aqui, ó, eu vou cortar e sortear. Tá. Rafaele. Mas eu vou colocar como duas... tá? Rafa Rodrigues. Foi essa que tá participando bastante, não foi isso? Foi. Meninas, a Andrea, pelo amor de Deus, Andrea Rosa, não deixa de colocar porque ela participou muito desde o começo. Quem mais? A psicóloga... A Fabi? Fabi. Psico Fabiana. Ai, gente, a Vanessa. A Vanessa já descreveu, Vanessa. Tá, eu prometo. Aí eu não dou pra você, tá bom, Rafa? Ela virou e falou assim que se ninguém do SEI ganhar, eu tenho que fazer uma caixa pro SEI. Eu prometo, ó, eu vou dar uma de música. É até maior pro SEI. Pera tudo, né, gente? Não tem problema começar um pouquinho, entrar na reunião um pouquinho atrasada. Vamos lá, vamos fazer o seguinte então, assim, todo mundo quer caixa, não é? Quem ganhar o sorteio vai precisar retirar, certo? Isso. E aí, Kelly, você também faz outras caixas para as pessoas adquirirem? Se eu quiser adquirir uma caixa, como que eu faço? Me procura no meu Instagram, Artskel. E o que mais? Vou até escrever aqui. Além de professora, né, pedagoga. Eu não consigo escrever aqui. Não tá indo. Deixa eu colocar aqui. É @Artskel, certo? Sim! Esse aqui? Calma aí, amiga. Porque eu tive que fazer uma gambiarra aqui. Isso, esse mesmo. Deixa eu fixar o outro, se eu conseguir.